chamei a este ensinamento da manhã o tesouro escondido no campo. Porque eu penso que é mesmo isso que acontece. É um campo que esconde um tesouro. A parábola de Jesus é apenas um versículo. Ela vem em Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem encontra-o, torna-o a esconder e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O campo parece tão banal, não é? Parece tão banal, tão igual a qualquer outro campo, mas esconde um tesouro. Antes de eu casar, eu tinha uma vida que eu considerava muito boa, espiritual, não é? Uma vida espiritual que eu considerava assim aprumada. Eu ia à missa todos os dias, rezava todos os dias, fazia a minha oração pessoal, trabalhava na paróquia, dava catequese, fazia uma série de outras tarefas, etc. E considerava que, de facto, tinha uma vida muito bem organizada. Depois, casei, continuou tudo a correr bem, depois veio o meu primogênito, estragou tudo. A partir daí, instalou-se o caos. Depois veio cada um pior que o outro, não é? É para os outros não ficarem a rir. E ficou o caos instalado. Então, eu comecei a tentar procurar como é que eu posso recuperar este meu caminho que eu estava a fazer para a santidade, não é? Eu estava a fazer um caminho tão bonito para a santidade, estava quase lá. Como é que eu posso recuperar agora com esta desgraça, não é? Quer dizer, com esta confusão. E então, fui ouvindo o que as pessoas me diziam. Algumas pessoas diziam-me, não te preocupes, isto passa num instante. Daqui a uns tempos já estás outra vez a ir à missa todos os dias, a dar catequese, a trabalhar, a fazer tudo o que fazias. Daqui a uns tempos isto passa num instante. Esta foi a primeira grande mentira que me fizeram. Tive 20 anos a mudar fraldas. Portanto, não me digam que passa num instante. 20 anos é muita coisa, acreditem. Então, mentira. E mesmo que passe mais depressa para outras pessoas, adiar a santidade é a pior asneira que nós podemos fazer, porque a palavra de Deus, a palavra que vem na Bíblia, que rima com salvação, é a palavra hoje. É a palavra hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Hoje mesmo estarei na tua casa. Hoje a salvação chegou à tua casa. Hoje é a palavra que significa salvação. Portanto, eu não posso adiar a minha santificação, porque ou ela acontece hoje ou não acontece. Esta foi a primeira coisa. Depois fui-me apercebendo outras coisas que me diziam. Por um lado, adiar, não é? Para quando tivesse mais tempo. Adiar a santidade para quando tivesse mais tempo. Por outro lado, assim, olha, tens de aguentar, porque de facto a vida de matrimónio não é a primeira divisão da santidade. Não é? Estás a jogar na segunda divisão, acomoda-te, acostuma-te a isso, não é? Porque a primeira divisão é para os sacerdotes e para os consagrados. Esses é que jogam na primeira divisão. Eu, neste verão, por exemplo, nas pré-jornadas, fizemos as pré-jornadas com os jovens numa comunidade, na comunidade Emanuel, em Coimbra, no fórum da comunidade Emanuel, com os nossos jovens e adolescentes. Foram fazer as pré-jornadas e nós também lá fomos, porque também fomos fazer um workshop que nos pediram para fazer. E estávamos lá e, a dada altura, num ambiente de muita festa, pronto, típico das jornadas, o sacerdote, no fim da Eucaristia, disse: hoje à tarde, às 3 da tarde, vai estar aqui um sacerdote para receber todos os jovens que sentem vocação para o sacerdócio. E vai estar daquele lado uma irmã, ali naquele sítio, para receber todas as jovens que agora, nestes dias de pré-jornada, sentiram vocação para a vida consagrada. Clarinha estava ao meu lado. Ela chegou-se assim a mim e disse assim: então, e para onde é que vão os que sentem a vocação para o matrimónio? Esse é o rebanho, não é? Esse é o resto, não é? Portanto, há as vocações de santidade e depois há a vocação
do matrimónio, o facto de ser a vocação mais comum dos fiéis, naturalmente, não é? Senão a espécie humana acabava. O facto de ser a vocação mais comum não significa que tenha desígnios inferiores de santidade por parte de Deus. Então, ao longo, desde que casei, quando veio o tal caos do primeiro filho, porque a vinda de um primeiro filho, isto spoiler para quem não tem um primeiro filho, é um caos. A vinda do primeiro filho põe a casa e a vida de pernas para o ar. É um caos. Pronto, olha que maravilha, vês? Olha que maravilha. E então, quando eu entrei neste caos, eu fui estando atenta e ao longo destes anos fui descobrindo, e esta é a parte boa, que de facto não há nada melhor que este caos para a nossa santificação. Não há nada melhor. Vamos começar pelo casal. Eu quando casei com o Nai, ele estava tão apaixonado, e eu tão apaixonado, estávamos os dois tão apaixonados, que nós pensámos, isto agora estamos num instantinho, estamos lá em cima, isto agora, estamos os dois numa união, e eu pensei, o Nail e eu vamos crescer em santidade, vamos ser santos juntos. E de facto vai ser fácil porque com a nossa inspiração mútua, as palavras inspiradoras um ao outro, rezarmos juntos, tudo isto, eu vou ajudar a santificar o Nail num instante. Não foi preciso muito tempo para me perceber que de facto na vida de casado, logo no início, para mim foi assim, se calhar para outros de facto com melhor feitio, é mais fácil, não é? Mas eu tinha muito mau feitio. Tudo tinha de ser negociado, não é? A hora de deitar, a hora de acordar, o que comer, o que vestir, o que comprar, o de férias, inclusive o ritmo das Ave-Marias no terço. Portanto, tudo tinha de ser negociado. Um ritmo constante, sempre a chocar, a chocar, a chocar. E então, passado pouquinho tempo de casado, eu percebi que sim, eu vou ajudar o Nail a ser santo. É que todos os dias da sua vida ele tem de aguentar comigo. De facto, esta é a grande santificação que nós temos no matrimónio. Esta cedência contínua um ao outro. Porque a primeira graça, ou o primeiro esforço que temos de fazer no matrimónio, o primeiro fruto que deve vir é a unidade, como nós sabemos, não é? Em primeiro lugar, é a unidade. Esta unidade não é natural. E por isso é que nós vemos um mundo cheio de divórcios, cheio de pessoas que casam uma, duas, três vezes, porque de facto conseguir a unidade entre um homem e uma mulher diferentes, com formações diferentes, culturas diferentes, etc., não é natural. É sobrenatural. É algo que a graça de Deus nos dá. E esta unidade de um homem e de uma mulher que forma uma só carne e que se abrem à vida é a melhor, a mais perfeita imagem sobre a terra da Santíssima Trindade. É-nos dito na primeira página da Bíblia. Quando chegou à criação do ser humano, há ali uma pausa e passamos do singular para o plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É a Santíssima Trindade agora, é a voz da Trindade a falar. E Deus criou-os homem e mulher. Ou seja, Deus é por definição três pessoas, um só. E ao criar o ser humano, Ele cria um homem e uma mulher unidos, abertos à vida, tal como existe na Trindade. O Pai e o Filho, que geram o Espírito Santo, não é? Que o Espírito Santo procede dos dois e é o Senhor que dá a vida. Portanto, é o dom da vida. E esta vida de Deus manifesta-se em primeiro lugar na própria Trindade, que temos o Senhor da vida, o amor do Pai e do Filho, no Espírito, uma terceira pessoa, esta vida e depois no cosmos. Não é? Olhamos à volta e desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande, nós vemos como Deus gera vida e é incalculável a vida que de facto só Deus é capaz de gerar. Então, um homem e uma mulher unidos, conseguindo esta unidade e abertos à vida, são de facto a imagem mais perfeita da Santíssima Trindade. E por isso, não admira que Satanás deteste tanto o matrimónio.
Porque cada vez que ele olha para um casal aberto à vida, ele está a olhar para uma imagem, a mais perfeita imagem na Terra de Deus. E isso é, de facto, muito desconfortável para o demónio, e nós vemos-o à solta a tentar destruir esta imagem, não é? Começa por a destruir, de facto, na unidade do casal, no aumento do número de divórcios que nós vemos a toda a volta, e também com a contracepção e tudo o que fecha o casal à vida. Apesar, e eu digo isto para que fique gravado, não é? Não estou a falar propriamente para quem está aqui a ouvir-me presencialmente, mas é importante que isto fique gravado. Apesar de a grande maioria dos católicos praticar a contracepção, a Igreja ainda não funciona por democracia e por maioria de cabeças a pensar também. A contracepção continua a ser um pecado grave na Igreja. Não significa, não é, que isto não significa porque é artificial, porque é natural. Não é isso. É a abertura do ato sexual, qualquer ato sexual aberto à vida, para ser imagem de Deus. Não há outra maneira de ser imagem de Deus. Naturalmente que nós sabemos que pelo uso da nossa razão, do nosso bom senso, não é? A Igreja nos diz que devemos usar o nosso bom senso para decidir em consciência se em determinado momento da nossa vida devemos espaçar o número de filhos ou não espaçar. Não é? Claro que sim, devemos usar o bom senso. A Igreja nem sequer define quais são as razões graves, diz lá, razões graves que levem o casal a não estar aberto à vida em determinado período, ou tentar, portanto, de uma forma sem nunca fechar o ato sexual à vida, mas usando da abstinência, portanto, em determinadas alturas. Não especifica quais são as razões graves. Vamos ter um bocadinho de cuidado com isto. Eu ontem estava a falar exatamente disto onde fui falar, com centenas de pessoas a ouvir, e uma senhora no final veio ter comigo e disse assim, eu tenho uma razão que realmente eu acho que justifica só ter 2 filhos. É que eu não tenho paciência. Ok. Pronto. Portanto, vamos lá ver o que é que são para nós razões sérias, de facto, não ter paciência. De facto, esta é das razões que eu mais ouço, acreditem, quando falo simplesmente de que tenho 7 filhos, aquilo que eu mais ouço as pessoas comentarem é a paciência. Colegas na escola, pais de alunos, amigos, é sempre a paciência. Eu acho que o nosso mundo está com um grave problema de paciência. Nunca dei conta que fosse um problema tão sério, não é? O que as pessoas não sabem é que, de facto, a paciência vem com o pacote, não é? O Deus, quando nos dá um filho, Ele prepara um kit, não é? E nesse kit vem a paciência, faz parte do kit, não é? E, de facto, isto é um dom da graça de Deus. Só quem recebe o bebê e o kit é que dá conta que, de facto, a paciência está lá. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos. E em último caso, a palavra pertence sempre a Deus. E essa é a grande maravilha da utilização dos métodos naturais, não é? No planeamento familiar. Outro dia eu estava na cozinha a conversar com o Naya, eles estavam a dizer, o Dani é tão fofinho, que pena que já não posso ouvir mais nenhum. E estavam assim a brincar, e Naya, realmente são tão fofinhos, se calhar ainda podia vir outro. E a Clarinha estava a cozinhar, eu vi assim, foi assim que vocês decidiram? Todos nós? Eu, claro. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Então, haverá... Exato, não é? Haverá melhor maneira de decidir do que dizer, são tão fofinhos. São tão fofinhos. Há razões graves para espaçar os números de filhos. Pois, realmente há, por exemplo, aqui há cerca de 5 anos atrás, eu disse assim ao Nael, eu tenho uma mamografia marcada para este mês, portanto, este mês vamos ter algum cuidado a ver se não vem nenhum bebê, porque eu não quero estar grávida a expor-me a radiações. Claro, mas tu há 6 anos que não engravidas, porque é que havias engravidado este mês? Eu, pois, nunca se sabe, mais vale termos cuidado este mês, porque eu não quero expor um bebê a radiações. Pronto, então, sensatamente, nós decidimos tomar as devidas precauções, aquilo que nos lembrávamos dos métodos naturais, de termos aprendido, porque, pronto.
E de facto tentámos, e eu fui fazer a mamografia, de facto ao fim desse mês, foi mais ou menos, fui fazer a mamografia, perguntam lá, não é? Está grávida? Não. Há alguma possibilidade de estar grávida? Não. Fiz a mamografia. O período nunca mais apareceu. E depois eu disse, pois, se calhar é mesmo a menopausa. E o Nail disse, passado um dia apareceu-me em casa, olha, andas com tanta fome, isto é impossível. Eu já vi este filme muitas vezes, faz lá o teste, anda. Pronto, era o Daniel. Portanto, a razão grave, a minha razão muito grave para vir um filho, de facto, com ou sem radiações, o Daniel está ali, lindo, e portanto, graças a Deus, que Deus tem mais juízo que nós e não segue a nossa sensatez, não é? Porque se fosse facto, claro, não foi por obra e graça do Espírito Santo, descansem. Eu tomei precauções, não é? As tais que eu pensava que estava a tomar, não foram assim tão boas como isso, pronto. Mas de facto, aqui está, isto para brincar, para dizer que em última análise a palavra pertence a Deus e quando Deus nos faz surpresas, elas não podiam ser melhores. Não podiam ser melhores. Então, para falar do casal, a unidade, um casal feito um e aberto à vida, é a melhor imagem que nós temos na terra de Deus. Depois vieram os filhos, como eu estava a dizer, um após outro, e à medida que os educava, eu fui descobrindo outras pistas da santidade que Deus nos pede. E logo, a primeira que eu encontrei, eu percebi que sou para eles imagem e semelhança de Deus. Os meus filhos vão descobrir o amor de Deus através de mim, através da mãe e do pai. Eles vão descobrir o que é ser amado por Deus, ser aceito incondicionalmente, o que é ser cuidado e acarinhado por Deus na medida em que o sentirem de mim. E por isso é que tanta gente tem dificuldade, como nós sabemos às vezes, em rezar o Pai Nosso, porque teve um pai que foi violento, por exemplo. Há muitos casos de pessoas que dizem isso, eu não consigo rezar o Pai Nosso porque para mim o pai é uma imagem de tortura. Não é? Aquilo que eu sou para os meus filhos, será que eu estou a transmitir esta imagem e semelhança de Deus? Mamãe, eu já te pedi desculpa e tu continuas sem rir. Isto disse-me o Daniel outro dia. E assim, pois realmente não é assim que Deus perdoa, não é? Quando eu peço desculpa a Deus, Deus faz logo um sorriso. Já viram o treino que é preciso? Quando eu peço desculpa a Deus, Ele abre logo um sorriso enorme. Mas quando os meus filhos me pedem desculpa, quando isto já está numa escalada muito grande, às vezes o António diz, já te pedi desculpa e tu suspiraste. Suspiraste, pois. Já viram se Deus fizesse isto connosco? Não é? Ou se nos desse um castigo apropriado à nossa maldade? Não é? Portanto, nós somos para os nossos filhos esta imagem de Deus. Aquilo que eles valem, que eles sentem que valem para nós, é aquilo que eles vão descobrir que valem para Deus. A atenção que nós lhes damos. Não é? Quando eles vêm falar connosco e interromper-nos continuamente, nós paramos o que estamos a fazer, damos a atenção que eles precisam. E eu própria descobri como é que Deus me ama, o amor que Deus tem por mim, ao amar os meus filhos, olhar para eles, ao ver como eles recebem o amor da minha parte. Portanto, é as duas. Não é? Eu sou para os meus filhos imagem e semelhança de Deus, mas eles também, eu olho para eles e vejo, eu sou esta criança diante de Deus. Eu sou esta criança para quem Deus está a olhar com carinho. Não é? Já sabemos, não é? Porque é que eu gosto tanto dos meus filhos? É porque eles são lindos e esbeltos e simpáticos, inteligentes e tudo isto. É essa a razão porque eu gosto tanto deles? É porque eles são meus. É porque são os meus filhos. Não é? Eles até podem ser feios e tudo isso e eu, tão lindo. Não é? E é assim, quando um bebê nasce, não é? No outro dia nós nos ríamos lá em baixo, lá em casa, porque estava a pensar, os nossos bebês a nasceram, lembro-me do nascimento de cada um deles, e eu a largar em lágrimas, meu bebê é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E a pensar os enfermeiros a dizer, pois, é o mais lindo de todos que já passou por aqui. Imagino, não é? Cada um dos pais acha que o céu é o mais lindo do mundo. É assim que Deus olha para nós. Temos de acreditar nisto. É difícil. Eu tenho dificuldade às vezes em acreditar nisto. Porque às vezes olho para mim e digo, como é que Deus me ama?
Como é que Ele me ama assim? Como é que Ele olha para mim e acha que eu sou o melhor do mundo? E é assim que Deus olha para cada um de nós. Então, ao educarmos os nossos filhos, ao crescermos, ao educarmos, irmos crescendo estes anos, e pá, isto é uma maravilha. Eu penso que a família é o melhor curso de teologia que nós podemos tirar. Descobrir quem é Deus, descobrir quem somos diante de Deus. Aprendemos isto ano após ano, filho após filho, ao educar os nossos filhos. É o melhor curso de teologia, não há melhor que nós possamos tirar. Mas a família, para além de ser o melhor curso de teologia, é também a melhor prática espiritual, a melhor ascese, vá lá, que nós podemos ter na nossa vida. Chego a casa ao fim de um dia de trabalho, estourada, cansada, rebentada. Está bem, vou tomar um duche, ligar uma musiquinha, não é? Pôr-me ali e tal, a relaxar, uau, espetacular. Pois, não é bem assim, não é? Chego a casa, está tudo por fazer. Então, quando eu venho das minhas aulas, no dia de aulas, e quando chego a casa, epá, o caos está instalado. Assim, mas como é possível? Eu saí antes de toda a gente. Estão as camas por fazer, está a louça do almoço, está as coisas de tudo, um caos. Nos dias em que o Naya não está com disponibilidade para tomar conta das coisas, quando ele está em teletrabalho. Mas, de facto, é essa sensação que eu tenho. Chego a casa às vezes assim, pá, fiz muita falta aqui o dia todo, está tudo por fazer. É preciso começar. É preciso começar, então. E então, lá estamos nós a renunciar ao nosso eu, a dizer não àquilo que me apetecia fazer, sentar-me ali no sofá, ficar a ver um bom filme, tomar um banho, dizer que não, vamos começar. E agora é preciso ajudar nos trabalhos de casa, e dar os banhos, e fazer o jantar, etc, etc, etc. E estamos numa luta contínua de renúncia ao nosso eu. Manhã, acordo de manhã cedo, pé ante pé, para chegar cá abaixo, para ter tempo para estar a tomar um pequeno almoço com o Naya, de conversarmos um bocadinho antes dos meninos acordarem. Não é? Eu lembro perfeitamente, o António sempre foi o primeiro lá em casa a acordar, e continua a ser, apesar de já ser adolescente, é estranho. Mas continua a acordar às 6, 6:30 da manhã, não há hipótese. Mas ele sempre foi assim desde pequenino. E chegava cá em baixo, eu lembro-me bem da expressão dele, chegava cá abaixo, cheguei, acordei, mamãe, estás contente por me ver? Agora que penso nisso, até estou. Aí está, não é? Aí está, a nossa renúncia constante ao eu. Chega a noite, não é? Vamos dormir. Ao menos temos a noite para dormir. E depois, à meia da noite, mamãe, está um monstro no meu quarto. Lá vamos nós, mandar fugir os monstros. Não é? Acreditem. Todas as práticas espirituais que os consagrados fazem nos conventos, todas as práticas espirituais que nós vemos os consagrados e as religiosas a fazer nos conventos, é para chegarem ao mesmo ponto de renúncia ao eu a que nós chegamos na nossa vida simples de casal, de pais e mães. Naturalmente, se o quisermos aproveitar. Não é? Se quisermos aproveitar, se quisermos dizer um sim a todo este esforço. Porque há muita gente que não aproveita, mas aí está a desperdiçar. Aí está a desperdiçar a sua oportunidade. Todas as renúncias espirituais chegam a este ponto. É para chegar a isto. E nós temos isto à mão de semear. E se eu quiser, posso ir mais fundo e conseguir esta união a Jesus que Ele nos pede em cada momento da nossa vida. E nós conseguimos. E isto que eu fui vendo e fui descobrindo ao longo dos anos, fui fazendo muita leitura de A História de uma Alma, Santa Teresinha, o Diário de Santa Faustina e outros livros, que nos mostram que este caminho que eles fazem no convento é perfeitamente possível de nós realizarmos na nossa vida. Esta união íntima com Jesus, contínua, que nós nas famílias canárias dizemos, nós, Jesus, tu e eu, estamos juntos a qualquer momento. E aí está. Por exemplo, ao prepararmos as nossas refeições, ao cozinhar, ao preparar o biberão do bebê, ou dar-lhe a mama, ou fazer um almoço, fazer uma sopa, ao fazermos tudo isto, nós podemos estar a despachar, não é? Quanta gente há que faz, até amamentar, não é? Que é tudo a despachar de qualquer forma, ou fazer uma refeição de qualquer maneira, eu não gosto de cozinhar, ponho aí qualquer coisa. Ou podemos fazer isto com todo o amor, unindo-nos a Jesus,
Jesus que celebra com todos o banquete do reino, não é? Jesus que se sentava à mesa com os pecadores e que partilhava assim a vida connosco. Eu penso que há uma palavra, onde é que ela está, que eu acho que é muito interessante, que eu encontrei agora no profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 20, diz assim: naquele dia as panelas da casa do Senhor serão como vasos de aspersão diante do altar. Toda a panela em Jerusalém e em Judá será consagrada ao Senhor. Uau! Ó, Lucia gosta de cozinhar. As panelas serão consagradas ao Senhor. Então é isso, nesse dia em que todos vivermos este banquete do reino de Deus, o ato mais simples de cozinhar será consagrado ao Senhor. Deus anda aqui entre as panelas, dizia Santa Teresa d'Ávila, não é? As irmãs, Deus também era por aqui. Ela tinha as suas experiências místicas ali, às vezes na cozinha, no meio dos cozinhados. Outro dia estava na casa de uma pessoa e ela disse-me assim: ai, faz tu hoje, estávamos a partilhar com os filhos, faz tu hoje o almoço, que tu gostas muito de cozinhar. E eu não gosto nada, eu detesto cozinhar. Eu fiquei assim, mas pensei para mim, quem é que te disse que eu gosto de cozinhar? Não é propriamente uma coisa que eu gosto de fazer, não gosto, nem desgosto, faço porque tenho de fazer. Mas fiquei feliz por passar a imagem de que gosto, não é? Porque isso significa que o faço com amor, e é verdade, faço com todo o amor que sou capaz. E se nós formos capazes de o fazer com este amor e de unirmos a Jesus enquanto o fazemos, Jesus, eu estou a preparar uma refeição do teu banquete, do teu reino. O mesmo com lavar a casa, não é? Eu penso, quando estamos lá a limpar, e às vezes aquilo está, carpetes com todo o tipo de fluidos humanos, não é? Que podem lá ir parar, e nós estamos para pôr isto com bons termos, e nós estamos a limpar aquilo, e eu penso, de facto, Jesus a entrar no barco daqueles pescadores não devia ter assim um cheirinho muito agradável, aquele peixe podre, e a partilhar esta vida rude, e a lavar os pés aos discípulos, não é? E ali estou eu a limpar ali o barco das minhas criaturas pequenas lá de casa, ou a lavar a casa de banho. Esta é a minha passagem preferida, vocês já a conhecem, do Deuteronômio, que eu acho que é o máximo. Quando estou a limpar a casa de banho, eu penso sempre muito nesta passagem de Deuteronômio, Deuteronômio 23, 13, 15, que quem lê o livro de Deuteronômio, se calhar passa por ela e nem dá conta, passa rapidamente por ela, e Moisés disse isto com todo o carinho, para nós também. E ele disse: deverás prover um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Junto com o teu equipamento tenhas também uma pá. Quando sairdes para fazer as tuas necessidades, cava com ela, e ao terminar cobre as fezes. Pois o Senhor teu Deus anda pelo acampamento para te proteger. Portanto, o teu acampamento deve ser santo. Então eu vou limpar as casas de banho da minha casa, não apenas por uma questão de higiene, mas porque Deus anda por aqui, também na casa de banho. É o que ele diz. É o Moisés que nos diz isso, não estou a inventar. Por isso a minha casa de banho deve ser santa. Pois deve. Tudo na minha vida deve ser santa. Se isto não é caminho de santidade, se isto não é jogar na primeira divisão, o que é? E depois, a célebre, quando já estou a deitar os meninos, eles estão, agora eu sou mais esperta, já levo um copo de água lá para cima, mas às vezes eu ia deitar a Daniel, já muito cansado, mamãe, tenho sede, preciso descer 2 lances de escadas, não é? Vi cá abaixo buscar um copo de água. Mas aí é o último esforço, aquele último lance de escadas que ainda custa a descer não, a subir com o copo, não é? E pensar no Evangelho. Quem der beber um copo de água fresca a um destes pequeninos, não ficará sem a sua recompensa. Uau! Que bom! Um pequeno copo de água que eu dou a beber e não fico sem a minha recompensa. E depois, claro, olhamos para a nossa casa e onde é que começam as obras de misericórdia, não é? Onde é que nós damos de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, ensinar os ignorantes, dar bom conselho? Onde é que nós fazemos tudo isto? Onde é que nós fazemos tudo isto? É na nossa casa. É aí que começam as obras de misericórdia. Nos conventos, os irmãos, as irmãs têm sinos a chamar para a oração. Como eu vos falava no ensinamento, não é? Nas liturgias das horas, têm sinetas a tocar para a oração.
quase sempre ao sábado, quando eu estou com o Nael a tomar café, assim ao almoço, sentadinhos ali a tomar café, eu ouço assim, já está. Sabem o que é isto? Na vossa casa não é assim, já está. Pois, é para eu limpar o rabito. Ali. A nossa cantilena é assim, já está. Ok, pronto. Pôs ao café. Já está. É o meu sino a chamar para a oração. É o meu sino a chamar para a oração. E vou eu, com alegria, porque é com alegria que as irmãs, os religiosos deixam tudo para ir rezar e louvar o Senhor. E vou eu louvar o Senhor, com grande alegria, para a minha chamada de oração. E isto todo dia, eu olho para o relógio, estou a meio de um artigo, a ler um artigo, a escrever um texto, a trabalhar, e está mesmo na hora de ir levar um à escola, de ir buscar um não sei aonde, não é? Aí estamos nós, o nosso sino, é a campainha da escola, é tudo isto, não é? É a hora de chegada do marido ou da mulher a casa, aquela hora que ele vai chegar a casa, não me vai encontrar de maus modos, não me vai encontrar com cara feia, não é? Vai-me encontrar a sorrir, vai-me encontrar bem disposto, bem disposta. Não é? Esta é a minha sineta, o marido chegou a casa, vamos pôr um sorriso, vamos lavar a cara, não é? Vamos estar disponíveis para o receber. E claro, antigamente nos conventos havia o toque de matinas, já foi abolido, penso que já, não sei se foi com o Concílio Vaticano II, foi antes, deixou de ser abolido os monges levantarem-se às 2 da manhã para rezar, louvar a Deus. Em muitos conventos faziam as matinas a essa hora, depois foi passado para horas mais próprias. Mas era mesmo à meia-noite que eles se levantavam e iam rezar. Era de uma violência extrema, não é? Acho que todos nós, nas nossas casas, temos toques de matinas, não é? Estamos ali a dormir, muito bem, e de repente é o bebê que grita, ou é uma criança que caiu da cama, ou é alguém com um pesadelo, e lá nos levantamos nós, no nosso toque de matinas, para ir acolher. Podemos ir com maus modos, e aí estamos a desperdiçar o nosso momento de graça, ou podemos oferecê-lo a Deus e louvar a Deus. Louvar a Deus no nosso toque de matinas, que é para isso que ele serve. Então, quando São Paulo nos diz rezai sem cessar, ele está a falar disto. Está a falar desta união contínua da nossa vida com Jesus, em todo momento. E aproveitar todos os momentos para sorrir, para louvar, para agradecer. Quando São Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na primeira carta aos Coríntios 10:31, está a dizer isto, quer comais, quer bebais, quer estejais a lavar casas de banho, ou a cozinhar, ou a lavar a louça, ou a cuidar de um filho. E depois diz-nos ainda, aos Colossenses 3:23, fazei tudo, e São Paulo está aqui a falar para os servos, fazei tudo como que para o Senhor, não para agradar aos senhores terrenos. Ou seja, ele está a falar aos servos, não trabalhais só para agradar aos vossos superiores. Façai para Deus. É isso. Nós fazemos o nosso trabalho na nossa família simplesmente para Deus. A partir do momento em que Jesus encarnou, toda a distinção entre sagrado e profano foi abolida. Deus encarnou na nossa realidade. Tudo é sagrado a partir daqui. E então nós vivemos uma autêntica vida oculta. A palavra que aparece no Evangelho, que nós vemos na infância de Jesus, não aparece a palavra, mas aparece o contexto, a ideia da vida oculta de Jesus, não é? Aqueles 30 anos dos quais não sabemos quase nada, que ele passou com Maria e José. Não sabemos quase nada. E não sabemos quase nada porquê? Porque sabemos tudo. Sabemos. Cozinhar, era preparar as refeições, era brincar com os amigos, era... Nós sabemos. Todos nós sabemos o que foi. Nós conhecemos esta vida oculta. É? Por isso é que não é preciso dizer quase nada sobre ela. Mas porque ela é tão oculta? Dá-nos a sensação de invisibilidade. E se calhar muitos pais e mães sentem-se invisíveis em casa. E às vezes há a tentativa de tentar sermos visíveis de outra forma. Não é? E aí há uma preocupação excessiva com promoções no trabalho ou até promoções na paróquia, não é? Chegar a cargos. Quantas pessoas há que não fazem da própria vida na igreja uma ascensão social, como nós sabemos. Portanto, procuramos ser de alguma forma, e às vezes temos sentimentos de culpa por não estarmos a fazer o suficiente.
como eu dizia no início, não é? Eu antes fazia isto tudo e conseguia fazer tantos serviços na paróquia, agora não consigo fazer nada, porque tenho estas criaturas todas aqui em casa, não é? Eu tenho trabalho, tenho a vida de casa, já tenho que crescer. E de facto já. E de facto já. Não estou a roubar nada a Deus, pelo contrário, estaria a roubar-lhe se deixasse de dar atenção a estes paroquianos que Ele colocou na minha casa, não é? Para dar atenção a outros. Não é? Claro que as situações vão mudando, as circunstâncias vão mudando, as crianças vão crescendo, não é? Mas às vezes não. Às vezes estamos 20 anos nisto. E, portanto, é aqui agora, nesta vida oculta, que Deus espera que eu me santifique. E isso é absolutamente essencial termos aquilo que podemos fazer. Às vezes podemos fazer mais do que fazemos, outras vezes podemos fazer menos do que fazemos. Mas tendo este balanço de que, sem sentimentos de culpa, eu não estou a roubar nada a Deus, pelo contrário. A paróquia acontece aqui. A minha casa está cheia de paroquianos. Então, outro dia na missa foi interessante. O padre, um casal lá na missa, celebrava durante o verão 60 anos de matrimónio. E estavam a celebrar, estavam lá os dois muito velhinhos, com os filhos, os netos. E o padre Adelino não fez nenhuma homilia especial para eles, mas depois no final disse assim, da homilia, disse, agora vou só buscar aqui um livro. E foi buscar o livro dos registros dos assentos paroquiais. Abriu e leu o nome deles, o nome de um, o nome do outro, a profissão, os padrinhos, os pais, casamento realizado no dia tal, assinado por mim, tal, aquilo tudo escrito. E foi só aquilo. E disse, não a ver? Está aqui. A gente fica a pensar, às vezes na Terra, a única coisa que fica é um nome num livro. Mas este livro brilha com letras de ouro por toda a eternidade. Este registro que aqui ficou selado, assinado por cada um deles, pelo pároco, ratificado em nome de Deus, pelo próprio Deus. Diz-nos Jesus, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, o que este casal fez ao longo da sua vida, eu não conheço, pode ter feito obras que toda a gente conhece e valoriza, ou pode não ter feito nada que seja digno de menção, porque fez o mesmo que Maria e José e Jesus fizeram durante aqueles 30 anos. Os pequenos serviços na sua casa. E, no entanto, os seus nomes brilham por toda a eternidade. Mas os religiosos, os consagrados, têm um passo em frente de nós, não é? É que eles fazem votos de pobreza, obediência e castidade. Nós não fazemos votos. Mas os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, são assim que eles são chamados, os conselhos evangélicos, são para nós também. Exatamente igual. Olhem a pobreza. Eu nunca me esqueço do dia em que fui falar a Barcelos. Vinha muito contente porque depois de ir falar a Barcelos me deram um lindo galo de Barcelos. Lá na paróquia. E era um galo assim grande, como eu nunca tinha tido. Um lindo galo de Barcelos. E eu cheguei a casa muito feliz, pousei o galo de Barcelos em cima da mesa e disse assim, onde é que eu hei de pôr? E andei ali em casa, já sei, fui preparar em cima da lareira um sítiozinho para pôr o galo de Barcelos. Tirei umas coisas que lá estavam, tirei outras, já sei, é ali, vou buscar o galo de Barcelos. Estava partido. Foram 5 minutos. Foi 5 minutos destas criaturas à solta com o galo de Barcelos na mão. Pobreza, pois nada é meu. O Francisco tinha cerca de 15 anos quando os irmãos chateavam-no tanto que ele veio falar comigo, mamãe. Eles querem que eu partilhe a minha coleção de legos com ele. E a coleção do Francisco era espetacular, não era, Francisco? Acho que a única palavra era espetacular mesmo. Tinha todo tipo de legos pequeninos, porque o Francisco era só o que ele queria, nos anos de Natal. E, Francisco, mas teus irmãos realmente temos de partilhar. Mãe, ele disse-me assim, ele fez uma profecia. O dia em que eu partilhar isto com os meus irmãos, eu deixo de ter a minha coleção. E eu, olha, o Frank partilhou a sua coleção, não foi, Francisco? E o que é que aconteceu à coleção? Pobreza, não é? Nem a nossa cama é nossa. Às vezes estamos tão confortáveis ali a dormir e de repente o intruso entra por ela lá dentro. Quer dizer,
por favor, não é? Mais pobreza. Depois temos a obediência, não é? Passamos a vida a obedecer, a mulher ao marido, o marido à mulher, os filhos aos pais, mas antes dos filhos obedecerem aos pais, já os pais obedeceram imenso aos filhos, não é? Logo quando nascem, aquilo, ó, primeiro choro, e vamos nós a correr, largamos tudo, não é? É a mamada, é mudar a fralda, é a hora disto, não é? Estamos sempre a obedecer. Ainda agora toca a campainha, lá vamos nós, temos de ir buscá-lo. Obediência, e gostamos nós do nosso voto de obediência uns aos outros. E se ele falha, de facto, depois há os divórcios, há tudo isto, não é? A obediência mútua, a castidade. A nossa castidade é diferente dos monges, dos consagrados. A nossa castidade é, pelo contrário, de abertura à vida, não é? De disponibilidade um para o outro. Mesmo quando estamos cansados, mesmo quando se calhar não queríamos estar abertos a mais um filho. Não é? E isto é a nossa vivência da castidade, é diferente. Portanto, tudo isto nós temos em comum com os consagrados. Temos os mesmos conselhos evangélicos, são para nós também. A hora central deles e nossa, a hora central de todas as vocações, consagrados, sacerdotes, casados, é a hora da missa. A missa dominical, a missa de domingo, é o centro da vida de uma família cristã. E não há desculpas para faltar. Não há desculpas para faltar. É ali que nós, e isso é giro, porque é ali que nós nos tornamos irmãos dos nossos filhos. Todos juntos, diante do mesmo Pai. Deus é Pai, é meu Pai, mas também é Pai do Daniel, que anda por ali a perturbar. Deus não tem netos, atenção, não tem aqui intermediários. Ele é Pai dele também, como é meu Pai. Ele tem o mesmo direito de estar ali que eu tenho. A missa transforma-nos, faz de nós irmãos. Outra maravilha da vida familiar, que eu fui descobrindo, eu estou a falar-vos das descobertas destes 26 ou 27 anos de vida de casal, de vida familiar, desde que casei, portanto, estou a falar-vos um bocadinho assim à solta destas descobertas de santidade que fomos descobrindo, que fomos vivendo. Outra grande maravilha é que nos permite concretizar e viver profundamente os mistérios do terço, porque eu sempre rezei o terço na minha vida, mas quando casei, o terço tornou-se vivo para mim. Eu comecei a perceber, já com um olhar de adulto, não é? Olhando para a minha vida, percebendo que o terço, mais do que uma oração a Maria, é uma oração ao jeito de Maria. Não é? Ao jeito de Maria. Porque o que é que nos diz o Evangelho sobre Nossa Senhora? Maria guardava tudo no seu coração. Ela olhava para a vida do seu filho e contemplava. Outro dia, dizia eu no banho, a dar banho ao Daniela, quando temos as conversas mais profundas, estava a dar-lhe banho e eu dizia assim, ele falou qualquer coisa, disse, que criatura deliciosa. E ele assim, mamãe, o que é uma criatura deliciosa? Isso não é para comer? Aí está esta contemplação, não é? De contemplar os nossos filhos, olhar para eles com este espanto, como Maria olhava para o seu Jesus. Não é? Sermos capazes de contemplar o marido, a mulher, os filhos, uns aos outros. E é esta contemplação que é a oração do terço. Os mistérios da alegria, os mistérios gozosos, o nascimento de Jesus, nunca como durante o nascimento, a gravidez do Daniel, eu senti tanto esta identificação com Maria, grávida, Maria Mãe de Jesus. Porque, de facto, foi uma altura em que todo o advento foi passado grávida. E então eu identificava-me aquela identificação com Maria e percebia o que são estes mistérios da alegria, não é? Dos mistérios gozosos, como é um mistério, de facto, esta criança que cresce dentro de mim. E depois vinha aquela palavra de Isaías, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, que é a palavra que a Bíblia guarda para anunciar o Messias. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e é isso que nós temos nas nossas casas, não é? No meio de nós. E quando Daniel nasceu, e quando foi batizado 15 dias depois, ou nem isso, aqui na igreja, no santuário, no dia de Natal, e o seu padre, o Padre Taveira, isto foi em tempos impensáveis, não é? Da pré-história, foi antes da pandemia, disse assim, nesta missa não vou dar a beijar o menino Jesus de barro, vou dar a beijar o pezinho do Daniel. E assim foi. Foi uma experiência, se eu posso dizer que tive experiências místicas na minha vida,
Esta acho que foi assim a mais profunda, porque foi extremamente, foi assim não dá para explicar, porque a sensação de eu estar ali a segurar o meu bebê e ver as pessoas aproximar-se, assim em fila, não é? E eu ali a fazer Nossa Senhora, foi tão humilhante, foi, não sei explicar, foi assim uma coisa que assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? A segurar o meu menino. E eu penso em Maria, no presépio, não é? Com o seu menino, e a ver os pastores, toda a gente a vir. Mas o que é isto? Quem sou eu? Não é? E foi a experiência que eu tive assim que mais me marcou destes mistérios gozosos do estar ali a dar o meu menino a beijar, o meu menino que é este filho de Deus, este menino que nos é dado outro dia, dizia o Daniel, estávamos lá no meu quarto e ele estava a ver uma imagem da Nossa Senhora que está assim. Está assim. E ele dizia, oh mamãe, Maria ali está assim. E eu, No presépio está assim. E eu, Quando eu nasci, como é que tu ficaste? É melhor não lhe contar. Ok. Avançando. Mistérios dolorosos. Todos temos os nossos mistérios dolorosos. A nossa identificação com a dor e com o sofrimento. Naturalmente que na minha vida foi o mais forte. Foi a morte de um filho nos meus braços. Não é? Segurar o Tomás morto nos braços foi, de facto, a identificação com a Pietà, Maria com o filho morto nos braços. É, de facto, o que de mais doloroso uma mãe pode passar. E, de facto, quando nós passamos por isto, nós rezamos e percebemos a dor de Maria. Não é? A dor de Maria naquele momento e a dor de Maria continuamente a segurar filhos mortos nos braços. Não é? E é uma identificação total com o mistério de Deus que a nossa vida dolorosa nos permite ter os mistérios luminosos, as primeiras comunhões dos nossos filhos, né? Os momentos de transfiguração no retiro, no encontro, na missa, a Eucaristia, tudo isto que nós vamos vivendo uns com os outros, são os mistérios do terço. Os gloriosos ficam para depois, os gloriosos esperamos por eles, não é? E contemplamos na glória e olhamos para as alegrias do céu, com esta esperança também nós iremos celebrar e viver os mistérios gloriosos. Então, estive até agora a provar, por A mais B, que não há vocações de segunda divisão, nem de primeira divisão. As maravilhas que um sacerdote diria certamente a sua magnífica vocação aqui, ou uma religiosa diria da sua magnífica vocação aqui, é a mesma que qualquer um de nós pode falar da vocação para o matrimónio, e cada vez isto precisa ser mais afirmado no mundo e na Igreja. Eu sei que é a doutrina da Igreja, eu sei que isso já está, depois do Concílio Vaticano II, sobretudo, já está aceite como aqui dentro da cabeça, mas falta tudo o resto. Falta passar para a prática, falta as pessoas experimentarem isso e terem esta alegria de viverem esta vocação nas suas vidas. Como é que nós podemos levar então este momento de santificação, tomar consciência dele, fazê-lo realmente acontecer na nossa vida? Aí temos o nosso grande segredo das famílias de Caná, aquilo que nós chamamos o tempo de Deus e o tempo de família, não é? Aquilo que nós chamamos os grandes momentos das nossas vidas de família de Caná. Temos 2 tempos preciosos na nossa vida, dos quais falarei um bocadinho mais logo à tarde, quando falarmos mais em pormenor da vocação das famílias de Caná. Então, concluindo esta vida de casados, né? Esta vidinha, como também já ouvi chamar, esta vidinha é um campo, parece cheio de silvas e pedras, né? Parece pouco interessante, igual a todos os outros campos, mas esconde um tesouro muito lá no fundo. E é preciso nós comprarmos este campo, arriscar tudo por ele, dar absolutamente tudo, para depois sermos capazes de descobrir o tesouro. Podemos levar o resto das nossas vidas a tentar escavar este tesouro. Partilhei aqui um pouquinho convosco o que foram feitas estas minhas descobertas. E dizia eu no início que, de facto, a vinda de um primeiro filho é um caos. E é este caos que nos lança, assim, aos trambolhões, na vida de santidade. Quando vem um primeiro filho. Quando não vem um primeiro filho, e outros casais que há, nas famílias de Caná também,
que vivem, portanto, esta união entre marido e mulher aberta sempre à vida e projetando esta vida numa fecundidade muito grande, que se multiplica em muitas vivências espirituais dos dois e para lá dos dois, nos leva também nestes trambolhões por aí abaixo, e vamos rolando neste mundo, neste caminho de santidade, porque para Deus, como dizia São João da Cruz, sobe-se descendo, não é? Portanto, aceitando estes trambolhões e este caos para entrarmos nesta grande santidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo,